Fala galera, Bruno Marques aqui para mais um episódio do Speedcast. Hoje em formato diferente. Hoje eu tô aqui com o Renatão, o idealizador aí, que tá botando em prática esse Speedcast aí, botando a gente aqui na cara do gol para conversar com pessoas relevantes e temas assim de primordial, temas assim totalmente voltados para o comércio internacional. Hoje eu já tive uma conversa com o Wilson e aí ele botou outra pessoa aqui. Exato. Punk. Você que é do mercado de rochas ornamentais, você que é vendedor, que atua na área comercial, que tem interesse, fica de olho nesse tema que o assunto hoje está bem legal. Renato Mapelli do meu lado, gerente de projetos da Speed, vai me ajudar a conduzir esse bate-papo com o Gonçalo, que é o diretor comercial da Magban. Já vou pedir para você se apresentar, tá, Gonçalo? Renatão, primeiro você, já que é cara nova aí, novidade. Exato, galera. Isso aí, Brunão. Estou aqui hoje para poder ajudar você a intermediar esse bate-papo com um convidado super especial e sair um pouco do backstage para poder colaborar, porque é um assunto super relevante, eu acho que para todos que vão assistir esse episódio, escutar também através do Spotify, até porque minha carreira toda foi baseada nesse tema que a gente vai falar aqui hoje. E, cara, é um prazer retornar aí ao início aí da minha escola e falar um pouquinho disso, compartilhar de assuntos super importantes, experiências bacanas que eu já tive por aqui também. Mas agora vamos deixar nosso convidado falar um pouquinho mais, né? Deixar eu um pouco mais aqui de ladinho. Hoje a gente está aqui, mega prazer receber Gonçalo Machado, diretor comercial da Magban. Gonça, vontade para poder se apresentar. Cara, fala um pouquinho de você para nós a princípio aí, Gonça. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, né, cara, dar essa oportunidade para a gente dividir, principalmente com os mais novos, um pouquinho da nossa história, né? Eu hoje, como diretor comercial da Magban, a gente teve a chance, né, de estar dentro de um setor que era praticamente um mercado só nacional e de repente a gente foi migrando, né, com a entrada de outros mercados, internacionalizando as empresas, e queria contribuir com vocês aquilo que a gente viveu, né, nem que aprendeu, que a gente viveu, passar um pouco assim de como a gente tem vivenciado mudanças, evoluções com o passar do tempo. Eu acho que isso a gente pode desenvolver aqui temas interessantes, porque eu olho assim para a Speed hoje, lembro do Ricardinho lá, né, lá no início, pensando ali, ele, Fabrício, como é que vai ser? Então assim, é legal a gente ver, a gente estar junto aqui, depois de ter evoluído, passado por tanta coisa junto. Acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui, com a experiência, né, de cada um. Pois é, a Speed aí, nós somos, né, uma parceria, vocês confiaram na gente lá há muito tempo atrás, uma parceria que está durando aí 10 anos, até mais um pouquinho, uma parceria de sucesso, né? Você é uma pessoa assim que o Ricardo que teve o contato com vocês desde sempre, por ser cachoeirense também, uma admiração especial. Eu acho assim que o momento oportuno de chamar você para a gente falar um pouquinho do momento do comércio, do comércio internacional de rochas e principalmente a gente falar de gestão comercial, né? Perfeito. Que eu acho que é um tema que é de extrema importância e relevância para o seu setor. Perfeito, até porque, né, Bruno, acho que o departamento comercial é o coração da empresa, né, Gonçalo? E aí você com toda a sua bagagem, acho que seria legal escutar um pouco do que você imagina, do que você acha para que um departamento comercial possa funcionar e principalmente por conta da particularidade que é trabalhar com comércio internacional, né? Então, acho que é legal compartilhar do que você imagina, de algumas boas práticas para que a gente possa discorrer o papo aqui. Eu acho que vale ouvir um pouco de ti nesse ponto. Pô, legal. Quando a gente olha assim e coloca o departamento comercial, né, sempre como, acho que é o pelotão de frente. Eu sempre converso muito com a nossa turma
a equipe, né, do comercial, que a gente não está no topo da hierarquia. A gente está no pelotão de frente. Então, assim, para a gente estar na frente, tem um monte de gente do nosso lado e atrás da gente, cara, dando um suporte fenomenal. Então, eu não digo que nem é assim o nosso direito fazer bem o que a gente faz. A gente tem o dever e o direito de fazer bem, porque quem está nos dando possibilidade de fazer o que a gente faz são milhares, são diversos setores internos na empresa e fora da empresa. Então, assim, eu falo, gente, nós no comercial temos que, primeira coisa, saber assim, qual é o meu propósito de vida? Qual é o propósito da empresa que eu trabalho? Aí, se tem uma sinergia, você já começa bem. Você já tem uma equipe ali, poxa, se o propósito dos meus vendedores vão ao encontro do propósito da empresa, eu tenho um time. Quando começa... Tudo começa no preparo do time comercial. A preparação do time. Do alinhamento da missão, né, de ambos, né, Gonçalo? Exato. É você ter ali valores, porque toda empresa tem seus valores. Então você tem que ter uma equipe que tem afinidade com aqueles valores. Só acho que assim, a formação de um time comercial, na minha opinião, tá, começa assim. Até há muito pouco tempo atrás, você olhava só a parte técnica. Mas quando você fica preso só à parte técnica, você vê que quando vem aquele momento, a gente está enfrentando aí crises atrás de crise, quando você vê que o tempo difícil está chegando, aí você vê a necessidade de ter um comportamento acima da área técnica. Porque não é somente a parte técnica que vai manter seu comercial ali coeso, forte, entendeu? Produzindo em tempos cheios de desafios. Perfeito. Então, só para voltar, acho que o início é isso aí. Você definir uma equipe legal. Ser claro, ser transparente com aquele que você vai colocar, não vender sua empresa como se fosse a melhor empresa do mundo. Tem indicadores muito claros, né, muito bem definidos. Indicadores, né, que eles possam ter acesso. Uhum. Você olhar, falar, discutir com eles, não só quanto que eles têm que vender, mas como que eles vão chegar naquele quanto que ele vai ser possível de fazer. Perfeito. Perfeito. E eu acho que acho que com muito dessa questão dessa preparação do time também, Gonçalo, a gente imagina o departamento comercial ali somente com o vendedor e, cara, a gente, vamos, obviamente, né, Bruno, trazendo aqui para esse setor de rochas, né, que é o que a gente está falando aqui, aproveitando a presença do Gonçalo. Então, muitas das vezes, acho que, sou vendedor de rochas, vou comprar uma passagem, vou para tal destino, lá vou com algumas amostras na mão e vou vender. Mas eu acho que existe um pré-work a ser feito, uma inteligência de mercado, que eu acho que é um caminho interessante a ser feito para até que o vendedor possa fazer talvez uma venda um pouco mais consultiva e não ao velho tirar pedido. E aí me corrija se eu estiver errado, enfim, acho que é mais ou menos esse é o caminho, né? Você acredita algo nessa linha? Precisa ser algo um pouco melhor estruturado, você imagina? Olha, eu vejo hoje assim, concordo 100%, 1000% com o que você falou. Cada vez mais os clientes precisam de consultores de venda, de produto e que possam mostrar para ele como ter melhor resultado com aquilo que está sendo entregue. Então, assim, vamos falar do pre-work, né, que é você se preparar mesmo para uma missão. Então, eu vou fazer uma missão, eu vou viajar para um país tal, de uma cultura diferente. Primeiro assim, você tem que entender que você vai para um país diferente, né? Dentro desse país, né? Quais os hábitos? Qual a cultura comercial? Para você não cometer nenhuma gafe. Uhum. Você, às vezes, nós, aí eu me coloco, nós vendedores, às vezes falamos demais. Com a idade você vai aprender a ouvir um pouco, né? Mas assim, tá no nosso DNA. Você falar.
e às vezes você não escuta. Perfeito. Então, às vezes, o cliente quer te dar uma fala tão própria, para você não tirar pedido, ou seja, para você vender para ele uma verdade, uma consultoria sobre os produtos que você tem, os benefícios e até limitações que eles possam ter. Que ao passar toda aquela identidade com legitimidade, o cliente, além de colocar aquele pedido ou fechar um pedido ali na hora ou depois, passa a ter você como um elo de confiança dentro da empresa. E construir isso, né, com países diferentes, com clientes diferentes, é muito difícil. Mas é o maior ativo que um vendedor pode ter, que é o quê? Ser um vendedor de verdade. Que é no final gerar valor, né, Gonçalo? Isso aí, gerar valor. É o valor, não necessariamente o valor de pecúnia, né, Bruninho? Mas é o valor de que você está entregando algo que ele necessita, mas muito mais do que um produto, mas sim uma consultoria, como o Gonçalo acabou de falar. E isso é algo também que eu costumo pregar muito ali dentro da Speed também, para os nossos analistas, não somente fazerem o default, o padrão, o que tem que ser feito, obviamente, mas sim um pouco a mais, entender, escutar, entregar um pouquinho a mais para que a gente possa, obviamente, sempre agregar valor ao nosso trabalho, e principalmente que na Speed a gente fala de prestação de serviço, né, Bruno? Então acho que isso é muito importante e até ponto que eu acabei de lembrar. O que eu escuto muito, Gonçalo, você que está aqui no papel de empresário, né? O que eu escuto muito aí são dois viés, né? Eu escuto muito empresários do segmento, não só de rochas, né? Dizendo assim, pô, mas eu tenho um time de vendedores, alguns vendedores, pô, mas o cara parece que ele é como diz, o comprador do cliente, cara. O comprador do meu cliente, né? Eu ouço isso vez ou outra, assim. Então, isso tá muito vai muito em contraste dos valores, do propósito que você colocou, né, cara? Porque vender e tirar pedido... tirar pedido é agora, fácil, o difícil né? é você vender em tempos difíceis, em condições difíceis, né? Porque vocês têm uma peculiaridade, da maioria das vendas, assim, para os Estados Unidos, que tem uma condição de venda a prazo. E como é que trabalha isso com o vendedor? Exato, boa pergunta. A gente estava conversando agora há pouco com o Fabrício, né? E ele falando assim, você tocou essa questão de prazo, ele falou de outros segmentos, que os prazos de pagamento são totalmente diferentes do nosso. Essa questão de prazo de pagamento é algo assim que eu prefiro até deixar para um dia a gente ter mais representantes do setor, porque assim, é algo que eu brigo há muito tempo. Eu acho que assim, quando você fala preço, qualidade, isso aí vem da estratégia de cada empresa. Mas quando você fala assim, de um sistema ou uma forma de pagamento ou de financiamento ao cliente, isso teria que ter uma cultura mais enraizada dentro do nosso setor. Só que assim, o nosso segmento ele é muito pulverizado. Então você tem muitos empresários com culturas diferentes, com demandas diferentes. E isso, a gente não chegou ainda no ponto máximo de alinhamento. Mas eu acredito que essa questão, pelo menos, de pagamento, vai ser tratada um dia, ou vai ser equilibrada quando a gente tiver um maior alinhamento e maturidade dos empresários do nosso setor. Mas dentro da empresa, claro, né, a gente tem um setor de crédito e cobrança, que isso é direcionado para eles, e tem a percepção do vendedor, que está sempre viajando e visitando o cliente. Então, às vezes, você consegue sobrepor um pouco o limite que o setor de crédito e cobrança coloca por não estar tão perto, tão próximo do cliente, já que, somando as informações do vendedor que o visita de forma assim, mais contínua, né, a gente tenta alinhar isso aí para nem exceder nem travar a operação, correto? Claro que, qual seria o nosso desejo? A gente trabalhar com uma forma de pagamento segura.
não ter que se preocupar com a liquidez. Você se preocupar o quê? Com margem de contribuição, né? Quantos clientes a gente está abrindo, qual vai ser a estratégia da empresa, produto que vai lançar. Agora, a questão de liquidez tinha que ser algo para não ser tão preocupante dentro do nosso segmento. E que, infelizmente, hoje é um problema, ainda é um problema dentro do segmento. A falta de alinhamento e maturidade das empresas brasileiras ainda fazem com que a gente tenha um índice de inadimplência muito alto no nosso segmento internacional. Sempre o negócio é tenso, né? Eu imagino, né, para poder gerenciar fluxo de caixa, a dificuldade que deve ser, enfim, tudo mais, que acaba impactando bastante, né? Aproveitando um gancho, eu acabei de lembrar aqui agora, que eu acho super importante que você comentou sobre a questão cultural. Vou bater um pouquinho mais nisso e queria até te fazer uma pergunta. Se você já passou por alguma situação em algum país, por alguma dificuldade, enfim, que você poderia talvez compartilhar com a gente aqui, onde você teve ali uma atitude ali para poder, um improviso para poder sair-se um pouco melhor, algum tipo de situação, enfim, num país um mercado totalmente alternativo, talvez, né? Porque a gente tem o costume, né, Bruno, e a gente consegue ver isso muito claro lá na Speed, nos Estados Unidos, um dos maiores mercados consumidores aí do mundo de rocha, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas principalmente se tratando de mercado alternativo, Gonçalo, porque eu acho que uma frente comercial, ela não necessariamente ela precisa atacar somente o maior cara ali, mas eu acho que grandes oportunidades também estão em muitos mercados alternativos que a gente nem imagina, talvez. Enfim, aí países do leste europeu, por exemplo, a América Latina. Me lembro de ter trabalhado um pouco nessa área um tempo, explorei bastante a América Latina e tive consegui fazer grandes negócios na época. E então, acho que a pergunta vai um pouco por aí, do que você pensa sobre mercados alternativos e alguma curiosidade, situação que você tenha passado. Enfim, acabei lembrando disso aqui agora. Cara, aí são várias. Eu vou tentar recapitular. Tem algumas mais antigas aí que há pouco tempo eu falei dentro da sala, né? Compartilhei com o pessoal. Foi a primeira viagem que eu fiz a Taiwan. A maior quantidade de presente que eu levei eram sandálias. E ao chegar lá, o profissional que estava trabalhando com a gente me perguntou: você trouxe algum presente para os clientes? Como eu te falei, eu falei, não, claro. Falou para mim que eu tinha que trazer presentes, que era cultural, que o taiwanês tanto gosta de presentear como gosta de ser presenteado. Mas eu trouxe aqui uma mala para os clientes. Deixa eu ver. Cara, nós que nós abrimos, eram só sandálias. Ele me olhou com a cara, sabe? Eu falei, o que foi? Tá feia? Eu falei, não, aqui não se dá sandália, sapato de presente. Olha. Isso mostra que você quer que a pessoa vá embora da sua vida. Olha. Aí eu falei sério. Eu falei pra ele. Você vai ter que usar a sandália da Magban por muito tempo. Sensacional. Cara, essa aí foi uma das... A gente tem outras mais sérias, né, cara? Teve que comprar um presente lá. E isso enfatiza, assim, obviamente, a gente teve esse momento aqui de distração, de brincadeira, mas enfatiza exatamente o que a gente acabou de falar, né Gonçalo? Esse pré-work, esse estudo cultural, essa questão da barreira cultural, entre aspas, que a gente precisa entender um pouco melhor antes de viajar e tudo mais, né? Acredito que isso faz parte do escopo ali de um vendedor, por exemplo. Quando vai trabalhar tem cultura, outros, né? Exatamente. A Magban tem cultura. Vocês, assim, a gente percebe que vocês formam muitos profissionais lá. Vocês instruem, formam. Eles começam e você vê a evolução do cara, e o cara vendendo ali, cara. E ele, às vezes, ele incorpora essa cultura junto aí que
que dá negócio. Com certeza. Eu conheço alguns. Eu conheço vários que já passaram por lá. É melhor formar ou contratar um pronto? O que você prefere? É boa ou depende do momento, né? Olha só, assim, a gente não tem muito essa característica de trazer gente de fora. Já trabalhamos com profissionais de fora. Eu acho que, sendo híbrido, você consegue um ponto de equilíbrio legal, mas vai depender muito, voltando àquilo, o propósito daquele vendedor que você está trazendo de fora com o propósito da sua empresa. Se está alinhado, né? Se está alinhado. E isso, às vezes... Se você vê na contratação. Você tenta. Mas acho Tem que o dia a aqueles dia... que querem trabalhar, Sim. Acreditam que a sua forma, que a forma da empresa trabalhar é a que ele busca, e talvez não seja. Então, às vezes, assim, por isso que hoje em dia a entrevista tem que ser uma entrevista, na minha opinião, para o lado comercial, não só pelo comercial, para todas as áreas. Tem que ser bilateral. Entendeu? Quem é você e quem sou eu? Porque assim, pô, cara, você quer vir trabalhar para mim? Cara, eu sou um cara legal, eu quero o melhor, quero te ajudar a ser o melhor que você pode. Só que eu tenho minhas limitações. E aí a gente vai ter que trabalhar junto. Você aceita minhas limitações, vamos trabalhar junto. Aí quando eu falo da empresa. Sim. Porque às vezes tem certas coisas que você fez ou faz em outra empresa, você vai para a nossa empresa, a gente não vai estar aberto para fazer. Pode ser uma questão ética, pode ser um valor, alguma coisa diferente que a gente não está proposto a fazer. Então isso eu tenho que deixar claro para o entrevistado. Para ele não chegar ali, nem ele perder o tempo dele, nem a gente perder o nosso tempo. Quando você forma um indivíduo, você vai vendo a característica, né? E eu gosto de analisar os perfis de cada indivíduo. Vamos falar assim, poxa, estava no Renatinho, Bruno ali, eu vejo que Bruno tem uma visão, gosta de ir para os Estados Unidos, gosta de viver o sonho americano. Renatinho já tem uma pegada, pô, quero ir para o México, quero ver isso. Então eu já vou olhando e a gente vai tentando encaixar o perfil naquele mercado que tem essa empatia, você tem empatia. E aí fica mais fácil, só que isso não é de um dia para o outro. No dia a dia, né? É no dia a dia. Você vai identificando então, quando o perfil. você vai formando, né? O cara vem passando, criando sua história dentro da empresa, e a empresa também vai conhecendo a história do profissional. Sabendo, assim, como agir melhor para ele ser melhor. Sim, quase... Então, se fosse para optar, eu gostaria, assim, de formar vendedores dentro da empresa, dentro da Magban. Não é fácil, porque às vezes, assim, a gente tem projetos, tem planejamentos, né, que requer um tempo mais rápido. Você precisa de gerar atração mais rápido. E você construindo um grupo de vendedores, né, você treinando, às vezes você não consegue ser tão rápido. Mas você consegue ser mais consistente por mais tempo. Boa, isso é importante, né? Importantíssimo. Até para... A Magban tem... A gente observa, né? A Magban, ela tem muitos destinos para onde ela exporta. Ela é bem diversificada, tem uma linha muito grande de material também. Vocês são diferenciados. Imagino que seja difícil para você gerir isso tudo em termos de identificar, né, as pessoas certas, os mercados certos, você conseguir fazer essa conciliação. O que para você, Gonçalo, quais são as características de um comercial? O que um comercial precisa, que é fundamental? Que você fala assim, cara, para ser comercial você tem que ter essas características aqui. Seria as características, a palavra? Olha, a gente pode dividir, eu prefiro até dividir em duas áreas, né? Aquela área assim de comportamento e a parte técnica. Então, a parte técnica, você tem que conhecer sobre aquilo que você está fazendo. Então, estudar sobre o seu produto, estudar sobre o seu mercado. Então, um profissional da área comercial, ele tem que ter
o desejo e a ambição de saber mais sobre aquilo que ele está fazendo. Aí a gente vai para a área de comportamento. Você tem que saber ouvir e saber perguntar. Você tem que perguntar e ouvir mais do que falar. Porque só perguntando e ouvindo bem que você vai conseguir entender aquilo que o seu cliente está A buscando. necessidade dele. Exatamente. Ou você pode ver a necessidade dele que talvez ele não esteja vendo. Uhum. É. Por que todo psicólogo pede para a gente falar? Perfeito. Então, uma Não é ele que fala, né? boa comparação. Porque às vezes você vai conseguir entender uma dor do seu cliente que nem ele sabe. E na conversa, ele falando, você escutando. Aí você vai desenvolvendo, assim, vai colocando produtos, Uhum. promovendo soluções. E para completar essa parte comportamental, que aí eu acho que são barreiras e valores que cada empresa carrega, principalmente as empresas familiares, isso aí vem muito de família, né? Um vendedor, ele tem que estar preso à verdade. Se ele vende a verdade, ele vai ser um ponto de segurança muito grande para o cliente dele, dentro daquela empresa. E é como eu falei, é um ativo que ele carrega. Quantos que eu ouço falar, assim, às vezes conversando com clientes, né? Poxa, por que você não chama fulano para trabalhar com você? Pô, é uma pessoa tão séria, tão verdadeira. Uhum. Aquele cara, onde ele for, eu vou. Da mesma forma que nós temos clientes que pô, o tempo todo elogiando nossos vendedores. Uhum. Falando, pô, Gonçalo, o vendedor de você carrega, às vezes ele vende a verdade tão crua que me dói. Mas é Mas assim, isso é ótimo, cara. você não perde o cliente vendendo a verdade. E o que é vender a verdade? Vender a verdade, às vezes, é deixar de vender, Perfeito. entendeu? Para manter o cliente, para no próximo mês ele voltar e te comprar. E às vezes até para atender a necessidade do cara, né, Gonçalo? Indicar até que seja um concorrente. Exato. Tipo, mas vou atender a necessidade Exato. desse cara. Eu gostei daquilo que o Gonçalo comentou, assim, você tá aqui vendendo, coloca-se você do outro lado. Exato. Isso Essa aí, parte aí foi... Você não vai contar uma mentira. para você mesmo, né? Perfeito. E faz total sentido. Faz total sentido. E às vezes você, pro vendedor, né, que ele é movido a... É engraçado, a gente tem um mosquitinho que a gente fala, né? Tipo, cara, caiu uma venda, te captou, cara, daquela adrenalina, fala, vamos aproveitar que agora vai rodar, agora a coisa vai andar. E às vezes negar uma venda, entre aspas, é algo um pouco doído, né? Mas eu concordo com você, sou do seu time, sim, de que tem que vender verdade. A gente às vezes não vai conseguir entregar aqui, mas cara, vou te entregar, tal pessoa tem esse produto assim assado e você vai ser atendido, ok? Mas como você falou, acho que isso é o crucial, Bruno, você vira porto seguro de confiança daquele cara. E isso acho que é o mais importante, criar essa relação que você tem com o cliente, entendeu? Uma relação que, sem querer, às vezes, e muitas das vezes eu carrego até hoje, às vezes vai até um pouquinho mais do que o profissional, que vira uma coisa super natural. Quantos amigos fiz nesse setor de rochas, no sentido de importadores mesmo, que, cara, viajo aos Estados Unidos, encontro com os caras, centro, janto, almoço com os caras, porque ultrapassou a barreira do profissional, muito pela verdade. Então isso é muito bacana, eu acho. Verdade. Eu acho super... O que você comentou sobre isso é super válido e é importante reiterar sim. Gonçalo, a guerra. Eu ia até fazer um comentário aqui que vendedor é faixa de Gaza. Nem vou fazer isso nesse momento de guerra. Nem vou... O que essa guerra impacta de certa forma para vocês, do granito, da rocha ornamental? Bruno, Ela impacta. Difícil, impacta. Hoje, assim, vamos falar, a gente tem, não vou saber quantificar agora, mas a gente tem mercadorias nossas, a caminho da região. Uhum. Eu ainda não consegui conversar com o nosso cliente, até porque ele está envolvido com
com esse reajuste diante da guerra, mas isso aí já é um impacto imediato, né, que provavelmente vai dar uma segurada em alguns projetos. A gente está aí com um profissional que trabalha conosco, que está no Oriente Médio agora, falou que muitos projetos, assim, não era nem o projeto, mas a conversa sobre os projetos meio que hoje deu uma esfriada nesse dia, assim, do Oriente Médio. Eles compram, eles absorvem bastante. Compram, né? Ou compram diretamente do Brasil, ou compram via Europa, né, que são processados, né? Hoje a gente já tem as empresas aqui no Brasil que já estão entregando o produto acabado, né? E tem também as indústrias dentro do Oriente Médio, para te comprar chapa, algumas compram bloco, e outra leva o produto final. Mas uma guerra, hoje com esse mundo globalizado, a gente vê aí as repercussões que a gente está tendo aí de Rússia e Ucrânia. Talvez para eles... Rússia era um mercado também, né? A Rússia e a Ucrânia são dois mercados que existem. Ou são mercados direto do Brasil, ou são indireto do Brasil. Porque assim, a gente vende matéria-prima para a Itália, e a Itália processa e vende. Por ser mais próximo, né? Tem as questões logísticas. Então acaba afetando a gente, né? Voltamos agora de uma feira, a feira de Verona, da Itália, né? Uma feira muito legal, mas você não via um público tão grande como você via no passado, do leste europeu. Então isso, na minha opinião, não vou falar assim de informação correta, com total razão sobre a informação que eu vou dar, mas eu vejo como assim, algo está acontecendo e a demanda está mais baixa. Os custos também estão muito mais altos, né? Depois da Covid, aí depois veio a guerra, e agora mais o início de guerra, que a gente ainda está vendo qual vai ser a profundidade. Petróleo vai subir. Isso impacta em tudo. Assim, isso é algo que sempre acontece, né? Então a gente vai aguardar, vamos analisar, não vamos nem sofrer um pouco antes, vamos simplesmente nos preparar para cenários diferentes, né? Um cenário positivo, mais dentro da realidade, e o pior dos cenários, né? E isso automaticamente a gente volta, né, no tema que a gente está falando aqui também, no reajuste de uma definição de uma nova estratégia comercial. E para isso, né, acho que tendo pessoas... Isso já entra assim, no planejamento estratégico, já coloca esse assunto em pauta. Para o ano que vem, você projeta o setor de rochas ornamentais crescimento ou queda? Em termos de quantidade de processo, de container, de metro quadrado, de metro cúbico. Bruno, a gente com pés no chão, mas sempre otimista. A gente acredita em crescimento. Por piores situações ou melhores situações que nós já vivenciamos, o próximo ano é um ano de crescimento. Ótimo. Eu não consigo definir, assim, passar para vocês, até porque a gente não fechou isso, o quanto a gente vai crescer. A gente tem um planejamento que vai até 2025, mas que muita coisa já aconteceu, estão acontecendo, já fizeram algumas mudanças nesse planejamento. Porém, a gente acredita que com a equipe que a gente tem, os produtos que tem, com os mercados que nós temos, nós vamos gerar crescimento para a empresa e acreditamos que o mundo vai crescer também. Ótimo. Consequentemente, levando mais produto para revestimento. Então a gente tem rocha natural, temos outros concorrentes aí na área artificial, mas eu acredito que o potencial que o Brasil tem, o Espírito Santo como principal centro de processamento de rocha natural do Brasil tem, eu só vejo oportunidade. Não sou um profissional tão assim otimista, né? Mas eu não consigo deixar de ver as oportunidades. Como a gente vai materializar isso aí?
Aí, é o dia a dia que é a o gente dia a tem que desenhar. dia. Você faz o planejamento. Mês que vem vai ser assim, aí vem uma guerra, o cara solta o míssil, mata... Uma definição política Muda tudo. Né? Uma eleição, ano que vem eleição americana. Em relação a essa eleição americana, Estados Unidos, a gente está vendo lá os juros altos, né? A gente está vendo algumas tendências lá do mercado americano, que é o nosso principal mercado das rochas polidas. Será que o presidente vai botar dinheiro? Será que a construção civil vai acelerar lá? Você tem alguma opinião sobre isso? Como se visão mais na área de macroeconomia, eu vejo que quando nós ainda não passamos do período pós-pandemia, minha opinião. Assim, a gente passou por uma pandemia que você, essa atual gestão, né, de gestores, até uma certa idade, não vivenciou antes. Então a gente teve que se moldar a trancos e barrancos, né, e com a polarização que a gente não tinha visto isso no mundo anterior, uma polarização muito forte que em certos casos atrapalhou, em certos casos até acelerou algumas ações, né, governamentais, mas eu ainda acho assim, que a gente está passando por esse pós-pandemia. E durante a pandemia, vários bancos centrais, mundo inteiro, injetaram muito dinheiro na economia. Isso gerou uma liquidez muito alta. E a sociedade acostumou com esse índice de liquidez. O setor, por exemplo, o nosso setor, nós conhecemos e sabemos do sofrimento de vários setores de entretenimento, turismo, quanto esse pessoal sofreu durante pelo menos 2 anos. O setor de construção civil foi onde muito dinheiro foi investido. Então, muitas empresas desse setor, não digo só a indústria de rocha ornamental, não, vários outros tipos de negócio, surfaram essa onda. E o que acontece? Aquelas empresas que são mais experientes, ou mais tradicionais, ou mais conservadoras, essas foram vivendo o momento, mas sem muita empolgação. Outras empresas se empolgaram, fizeram investimentos assim, muito acima do limite, e agora estão um pouco estrangulada diante de um mercado assim, que está se equilibrando. Não está totalmente equilibrado, por isso alguns bancos estão mantendo ainda os juros mais altos. Porque se soltar um pouquinho, isso é a minha opinião, tá, Bruno? Posso estar totalmente errado. Se soltar um pouco mais, eu acredito que a gente volta a ter um choque de demanda aí de novo. E os preços vão aumentar. Então, a minha opinião, assim, a tendência, salva essa guerra, que a gente não sabe o que isso vai gerar, essa nova guerra, né? A tendência é dos juros ir acomodando e a demanda, o nosso setor, por exemplo, é ter um ganho maior de escala de venda. Porque a construção civil depende muito de financiamentos, com juros mais baixos. Entendi. Faz sentido. Então, e assim, a gente especificar, se os Estados Unidos vai mexer na taxa dos juros, eu acredito que, assim, que o mercado vai falar mais alto do que a política. É o que a gente está vendo a nível mundial. Não é uma decisão de um partido ou de um presidente. Por mais que se queira ganhar uma eleição, eu acho que o mercado vai ter uma voz mais ativa aí nessa decisão. Essa aí é a minha percepção. Espero que seja assim, para o bem da sociedade. Porque quando é uma decisão política, né, com interesse só em uma eleição, acaba no final a sociedade pagando mais caro. A sociedade que perde no final, né? Alguma outra, Bruninho? Não, estou bem aqui. Continue aí a sua agenda aí. Eu gosto de perguntar, que eu já fico pensando, né? Aí meu pensamento voa aqui. Não, e pegando até o gancho, Bruno, do que a gente vê, né?
Até nas nossas viagens à cachoeira e tudo mais no interior, você vê muito isso por lá, a gente vê acho que o crescimento do parque industrial das empresas, né? Então, assim, eu acho que isso também, de certa forma, demonstra pra gente e pra toda a sociedade que há uma expectativa positiva, né? Então, acho que corrobora muito com a expectativa boa de crescimento que seja, a gente não sabe dizer qual, enfim, no nosso caso aqui, você acabou de expor pra gente que não sabe necessariamente dizer qual que vai ser o número do crescimento que você espera, mas que existe um crescimento, uma expectativa de crescimento. Então, eu vejo isso também positivamente falando, até isso pra gente também é positivo, né, Bruno? Acho que a gente fica muito feliz quando a gente importa uma máquina nova para um cliente e tudo mais, a gente fica, nossa, caramba, mais produção, automaticamente mais qualidade mais também, qualidade, né? a cada vez mais máquinas, enfim, atualizadas, de última geração, vindo de diversos países. Então, isso para a gente também gera uma expectativa muito boa que acaba impactando no planejamento estratégico direto da Speed, né, Bruno? Também. Então... Speed é totalmente ligada a isso. Exato. Cara. Mas eu queria só voltar um pouquinho aqui na gestão comercial. Qual é o principal desafio hoje da sua equipe? O seu principal desafio com sua equipe? Para eles venderem mais, para colocar meta. Eu vou falar muito assim, até sem, sabe, quando você responde o primeiro pensamento que vem. Uhum. A principal dificuldade que eu tenho é de equilibrar a equipe. O desejo de ter uma equipe equilibrada é você não ter uma estrela ou duas ou três brilhando sozinho. Então aí o que acontece? Às vezes você tem aqueles que são capazes, né, de forma nenhuma, tirando o mérito. Uhum. Mas você tem que conversar, porque às vezes são pessoas novas. Né, que o primeiro emprego é de vendedor. Vendedor internacional. Imagina assim, alguém que, ralou ali, né, a vida e de repente ingressou nesse segmento e está com uma carreira internacional. E ele começa a brilhar, ou eles, né, começam a brilhar. Uhum. Primeiro, é você não deixar ele se acomodar e também não deixar ele brilhar mais do que ele já está brilhando. Capaz de ofuscar aqueles que estão nascendo. E motivar aqueles que estão nascendo ali, estão crescendo na empresa, estão começando a evoluir no departamento, mantê-los motivados sem deixar que eles fiquem se comparando com aquele que está brilhando mais. Até porque ele é tão importante quanto, né? Exatamente. A equipe tem que se sobressair, né? A equipe. O espírito de equipe. O resultado da equipe tem sempre que ser maior do que o resultado de um indivíduo. Mas você mede individual e equipe. A gente mede tudo. A gente mede tudo. A gente tenta equilibrar o vendedor. Trazer ele assim, você está dando um resultado fantástico. Passa o seu conhecimento para os outros. Você consegue enxergar dificuldade ou um déficit em alguma... para você ir lá e, cara, você precisa melhorar aqui. Tem esse feedback direto, sincero, feedback, franco? cara, feedback tô lendo um livro bastante legal aí, sem querer falar em religião, mas é sobre a cultura de Jesus Cristo com seus apóstolos, né? Muito interessante. Ele já dava o feedback. E é uma coisa assim, é algo que eu trabalho em mim para evoluir. Que quando você cresce de uma forma muito empírica, né? Você ali, você faz isso, você é o estratégico, você é o operacional, você acaba meio que achando que todo mundo vai desenvolver assim. E não é. Então, às vezes, você tem uma dificuldade para dar um feedback individual. Aí você dá aquele feedback em grupo. Aí aquele que precisava ouvir não ouve.
Aquele que não precisava, acha que é tudo culpa dele. Para ele, Aí você mata. Aí o seu feedback não foi legal. Então, assim, é parte da evolução da empresa, Porque o parte da vendedor ele evolução tem da que ser equipe. cada vez mais completo. Tem que ser Cada vez mais completo. mais humano, mais legítimo, entender o quanto ele é importante, quanto que o resultado dele, grande ou pequeno, é importante para a equipe, que não é só quanto que ele leva no bolso ou quanto ele deixa de levar no bolso. Que é assim, poxa, eu produzi 1% do resultado da equipe. O cara produziu 60%. Cara, mas se não fosse o seu 1%, a gente não batia a meta do grupo. Legal. Entendeu? Então, assim, a dificuldade hoje, primeiro, né, a gente está passando um momento que as pessoas se comparam demais. Então, o pessoal vai para a rede social e fica olhando lá. Você não vai colocar na rede social seus piores momentos, né? Todo mundo coloca lá. Você vai vender um jogador, você vai vender um cara fazendo gol de bicicleta, né? Só a famosa aquela vida, bola que ele mata na canela. Ele não coloca no DVD, lembra? O do DVD. O Flamengo contratou o primo de Messi. Exatamente. Então, é isso, cara. Assim, hoje as pessoas começam a se comparar demais, né? Isso é ruim, porque gera frustração. Sim. Então, acho que o trabalho mais... Eu não vou falar difícil não, tá, Bruno? Porque eu gosto disso. O trabalho essencial para a gente é entender a sua equipe e tentar fazer a sua equipe ser o melhor que ela pode ser. Performar da melhor forma possível. Se ela chegar naquele dia... Claro, todos nós temos dias, cara. Quantas vezes você não já chegou de cara fechado na Speed, né? Quantas vezes você já acordou assim, cara, hoje não é o dia. Mas você foi lá, você estava assim, 70% do seu potencial. Sim. Mas se você conseguir dar aquele 100% do seu 70%, já colaborou. Cara, você já... Então, essa, eu acho que é a pegada hoje. É você olhar para cada um da sua equipe, tentar entender quem é aquele indivíduo ali. Quando ele está na empresa, quando ele está fora da empresa. Sem querer entrar na vida do cara, mas assim, tentar assim, como que eu posso fazer esse cara ser melhor, dar o melhor dele e levar o melhor para casa. Então, esse é meu desafio como gestor do nosso segmento. É trabalhar a equipe, dar o meu melhor, tentar dar o meu melhor, né? Que às vezes nem eu sei o meu melhor. Às vezes eu tenho minhas conselheiras, minha filha, minha esposa, falando, não, você pode ser melhor. Hoje você deu o seu melhor. Hoje você não deu o seu melhor. Você poderia ter feito isso. Aí você tem um colega de trabalho lá, às vezes um menino que recém entrou te fala alguma coisa. Ô patrão, você está assim hoje, o que está passando? E, de repente é a primeira pessoa que te pergunta diante do seu semblante. Você vai e fala. Aí daqui a pouco ele abre da vida dele. Então assim, um desafio hoje para os gestores, acho de qualquer área, é você equilibrar, né? O resultado mesmo que você tem que entregar de números e quanto que isso está custando para a sua equipe. Perfeito. Saber que assim, a gente vai suar, a gente vai sangrar, mas você não pode matar e nem morrer para salvar a sua equipe. Tem que estar todo mundo na mesma página. Esse equilíbrio que eu acho, cara, acho que esse é uma missão. É uma missão, né? É o desafio, né? Diário, né? Interessante essa fala. Comercial, assim, o comercial eu me identifico muito, eu gosto muito, né? Sou comercial lá na Speed. E para negociar, por exemplo, assim, às vezes você tem um cara que é bom, técnica boa, entende pra caramba, tem outro lá que para vender o filé mignon ele é o melhor, mas quando for vender o que não é de primeira, ele já é difícil para ele. Aí você tem o cara ali dentro também que não sabe diferenciar um feldspato né? Às vezes, que é a técnica que você falou, né? Que o cara ali que estuda, que conhece o produto, que vende produto. Mas assim, o que eu acho
que o comercial ele tem que ter, cara, tem que ser algo assim, uma característica, criatividade, cara. Para negociar, você tem que ter criatividade, assim, para tocar o comercial, criatividade. Porque a todo instante se fecham várias portas, mas às vezes numa conversa que você falou, que você tá ali, o cara abriu uma portinha ali que você pode entrar ali, não é com esse material, mas talvez com outro materialzinho ali, que você pode botar um bando que seja, para você iniciar ali a trajetória. Cara, eu sempre boto assim, comercial, aí eu sempre. Quando eu boto na mente assim, comercial, eu já boto barra criatividade. Eu acho que comercial tem que ter muita criatividade, cara. Principalmente nas negociações. Eu acho que o cara tem que criar, tem que inventar, tentar, ousar. Até porque no final das contas, né, acho que você tá lidando com pessoas, né, e as pessoas são diferentes, então assim, são inúmeras circunstâncias que você precisa atravessar para poder fechar uma negociação, né, uma particularidade, enfim, cada um tem a sua. Eu tinha cara, que o cara só funcionava às 7 da noite, e eu tinha que atender o cara às 7 da noite, e meu horário de trabalho era 5 da tarde, acabava. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tipo, 7 da noite, beleza, já estarei em casa, vou dar um jeito, cara. Levava o material pra casa e tal, fazia com o cara, ligava com o cara e não tinha o que fazer. Então, a particularidade do cara. Dava certo? Deu certo. Então, assim, acho que quando você lida com pessoas, cara, ser esse camaleão, como você falou que eu trato como uma criatividade, eu acho um ponto super positivo e super válido, entendeu? E às vezes é aquilo, a gente é comercial e nem sabe, cara. E eu lembro da minha primeira chefe, ela comentou isso lá atrás, lá no início da minha carreira. Ela falou, Renato, você tá a fim de trabalhar com comercial aqui? Falei, eu comercial? Não, eu não sou para ser comercial, nunca fiz isso na vida. Ela, não, você e nem sabe. Fica aí, não precisa fazer nada, apenas converse. Tudo bem, no final da conversa, é aqui que você tem que assinar e você paga dessa forma. Você só vai falar isso, tudo bem? E assim foi, e aí começou a história e nunca mais parei. Então tem algumas coisas, cara, umas chavinhas, e aí eu acho que isso que o Gonçalo falou, ela até hoje é uma baita gestora e tem esse poder, tem pessoas que têm esse poder de identificar o melhor de cada um e tirar o melhor de cada um. Isso é sensacional. Eu acho isso pro gestor, o cara ter esse feeling, ser gestor e colocar o Renato, ele é melhor ali, o melhor do cara. O que ele tem de pior ali, potencializar para melhorar. Exato. Ó, você vai jogar melhor aqui, vou te colocar aqui, para você poder atender a América Latina, porque você tem esse perfil assim assado, mas o outro lá tem isso. Isso é muito legal. Cada país, cada região tem a sua peculiaridade, né, cara? Voltando a essa questão da criatividade, eu acho muito interessante porque a criatividade ela tem 2 estágios, ao meu ver, né? Tem aquela fase que você é praticamente sem filtro, né? Então o que vem na sua cabeça você acredita ser uma solução e você vende como verdade, porque para você é uma possível solução. Uhum. Quando você vai conhecendo mais os seus clientes, fica mais interessante, porque a sua criatividade vem da sua experiência e vivência com o seu cliente. Perfeito. Então você já não passa a oferecer tudo aquilo que você acha que vai ser uma solução. Você puxa lá dentro, e isso assim... Por isso, quando a gente vai ficando mais maduro, a gente demora um pouco a responder uma pergunta. Porque você tem que puxar mais lá. Tem que resgatar no HD. O HD tá mais robustão. Então a memória já não tá mais daquele jeito. Mas é interessante, porque aí você pega assim... E é essencial, cara. Assim, você tem que ser criativo dentro daquilo que você faz. Principalmente durante períodos de grandes desafios. Só que você tem que ser criativo com uma realidade pré-existente, porque o pós você não sabe o que vai acontecer. Mas você tem números ali, você tem informações, por isso que os sistemas hoje são tão importantes, né? Uhum. Que hoje é interessante, né? O teu vendedor está ali, ele botou no dashboard dele lá todas as informações do cliente dele. O que o cara compra, o que deixa de comprar, ou... O que estão comprando? O que está vendendo na região? Para você poder norteá-lo assim, em cima de uma verdade. Uhum. Por isso que eu falo, o vendedor tem que ser
vendedor de verdade. E leva em ambos sentidos, né? Eu tenho que ser um vendedor de verdade. Vender a verdade e ser um vendedor de verdade. De verdade. Gostei. Essa eu vou levar, gostei, tô aqui pensando aqui. Vamos lá. Acho que tá dando o nosso horário. Legal. Gonçalo, gostaria que você olhasse para sua câmera, se despedisse aí. Quero agradecer primeiramente. Muito obrigado por nos atender, por vir até aqui falar conosco. É sempre um aprendizado mesmo te ouvir. A gente lá na Speed, a gente é um pouco suspeito, né, cara? Ricardinho é um pouco suspeito também, cara. Tá lá tá nos bastidores ali. A gente é um pouco suspeito em relação a isso, mas você é uma grande referência no mercado. Obrigado. Eu acho que as pessoas elas vão ouvir, ver, e eu tenho certeza que eles vão pegar alguma coisa legal aqui para a vida delas, assim. Acho que são dicas valiosas e importantes. Pô, legal. E acho que a Magban também tem e o Gonçalo tem uma participação muito bacana na história da Speed, né, Bruno? Como você falou lá no início, através do Ricardo. Então, tem essa coisa especial também. A Speed está fazendo 20 anos no próximo ano. Então, assim, é um fato relevante para a gente também. E contar com a presença do Gonçalo aqui é super especial também nesse episódio. Gonçalo, a gente tentou bastante. Se despede aí da galera. Cara, primeiro assim, obrigado pelo convite mais uma vez. E falar para essa turma mais nova que está chegando ou já está aí no setor, cara, sabe, seja o melhor que você possa ser. Procure trabalhar numa empresa que tenha o mesmo propósito que você tem de vida pessoal, de vida profissional. Seja sincero e seja um vendedor de verdade. Isso aí, gostei dessa. Galera, vamos aqui finalizando nosso 14º episódio do Speedcast. Eu espero que vocês curtam, dê o joinha, compartilhe, joga lá no Instagram, no WhatsApp para todo mundo assistir. Esse conteúdo aqui tá de extrema qualidade. Depois vocês fazem lá nos comentários. Tô pegando. O que vocês acharam do Renato aqui, cara? Eu tô melhorando. Tá comigo aqui. Não sou como o roxo principal, mas tô melhorando. Vou pegar cada vez mais. Formato novo. É isso aí. Valeu, Gonçalo. Valeu, Gonçalo. Um abraço, obrigado, galera. show de bola. Fui. Valeu.